E eu queria muito saber, porque também tem uma questão, nessas profissões que são mais... com os rendimentos muito altos, né? Tanto de jogador de futebol, a gente vê parte artística, existe uma bolha muito grande, né? Sim. E até estava conversando com o André Rossi, que ele veio aqui, porque o André está conseguindo furar a Aham. bolha, ele está chegando em lugares assim que a gente nem imagina. E até a questão do futebol, eu gostaria que você... Eu não sei como que funciona, porque eu não tenho a menor ideia mesmo, né? Assim, como que a gente consegue furar essa bolha para dar essa oportunidade para esses meninos? Então, assim, como que foi? Como que você consegue entrar numa peneira? O que é essa peneira? Porque às vezes tem muita gente que nem sabe, né? Sim. Que Aham. para ser um jogador precisa primeiro passar nas peneiras. Então, eu queria que vocês falassem desse início, né? Como que funciona isso? Precisa de agente? Como conseguir contato? Eu sei que é uma Sim, pergunta não, meio sim. ampla, mas... Não, é uma pergunta normal que a gente sempre responde quando os pais de algumas crianças vêm para conversar e tal. Mas na minha época, eu já tive peneira que eu fui, que tinha mais de 50, 60 meninos lá, todo mundo querendo se, sabe, passar e fazendo o seu melhor ali naquele momento. Mas muitas vezes não tem a mesma oportunidade. Você joga 10, 15 minutos, muitas vezes 5. E muitas vezes o cara que está ali para te olhar não está nem te olhando, está mexendo no telefone. Então, assim, são muitas coisas que no futebol são muito ingratas no começo. Porque você vai, você se dedica, mas eu falo assim, são os processos que nós, jogadores, temos que passar para amadurecer, para entender como funciona, porque é um meio que não é muito fácil de se lidar. O ego é muito grande, então tem muitas coisas que trabalhar com um agente, se você pega um agente que o agente vai te ajudar, mas ao mesmo tempo, se você pega um agente que não está ali para te ajudar, ele só está pensando no dinheiro, você fica para trás. Então, por isso que tem tantos jogadores com muita qualidade que não vão para frente por conta de más escolhas como jogador e pessoas ao seu redor. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive alguns problemas antes com agentes, mas como tenho os meus pais, eles estavam sempre ali junto comigo, me ajudou muito nessa parte, porque são pessoas estudadas, entendem, então dá para conversar com um empresário, assim, que na época falava que era empresário, mas não era nada, sabe? Então era bem... E isso me ajudou muito, porque se eu não tivesse eles, nossa, se fosse qualquer outra pessoa, aceitaria qualquer coisa que eles estavam oferecendo naquela época. Ah, não, você vai para tal time, que você vai para isso, para aquilo. E a gente não sabia de nada, né? Era muito obscuro naquela época. Nós tivemos que descobrir muita coisa, porque por mais que nós fôssemos professores de educação física, a gente também não conhecia esse meio. Era um meio totalmente diferente para nós, né? Então nós tivemos que descobrir muita coisa. Conseguimos muitas informações, trocando ideia com pessoas e tudo. O Lucas, na época que o Thiago treinava na escolinha do Lucas, uma das peneiras, o Lucas que conseguiu. O Luquinha? Luquinha, né? Que foi a peneira do Cruzeiro, na época, né? E o Thiago participou de muitas peneiras. Você fez peneira Já fiz em muitos nos times de clubes. São Paulo todos, assim, N peneiras. Não foram... Não dá para falar assim, foi uma ou duas, não. As pessoas acham que passou rápido. Não. Foram muitos nãos, né, filho? É isso. Foram muitos nãos. Desde o 12 Né? até quando eu passei no Mojimirim, eu tinha 14. Tinha 14. Então Dois foram anos. 2 anos, Foram 2 anos. assim, rodando Rodando, fazendo as peneiras. e né? viajando. Estudava de segunda a sexta. Na sexta, depois da aula, já muitas vezes já saía, ou se não saía no sábado de manhã. Então, enquanto os meus amigos estavam aproveitando a vida, saindo sexta-feira, que isso e que aquilo, eu sexta-feira eu tinha que dormir para acordar cedo, para ir para Mojimirim na época, onde eu treinava. Então, assim, eu me abdiquei de muita coisa para conquistar isso. Então, Aquilo que você falou um pouco antes, que é assim, você fala, tem que tomar cuidado para não ter más escolhas. Quais seriam essas más escolhas? não, as más escolhas que eu falo
é em tudo na vida, não é só no futebol, mas amizades, o que você quer para a sua vida, a sua determinação, o que você está buscando. Então, essas más escolhas vêm desde amizades, o como você quer progredir no que você está fazendo. Então, são essas escolhas que eu falo que a escolha do agente, a escolha do clube que você vai, porque muitas vezes você vai para um clube grande que talvez você não vai ter a mesma oportunidade do que você escolher um clube um pouco menor de expressão, mas que você vai ter uma projeção maior, entendeu? E foi isso que eu fiz. Eu tive muitas oportunidades, eu fui para time grande. Na época, eles me disseram não. E de o tanto de não que a gente recebeu, né? A gente perde as contas, mas eu lembro de uma que foi muito forte, que foi no Cruzeiro. Acho que foi o divisor de águas da tua carreira. Foi o divisor de águas para querer ser profissional. O que aconteceu? Eu fui, literalmente passei no teste, fiquei uma semana lá em BH. Eles ligaram, falaram para o meu pai e para minha mãe, ele vai ficar mais um pouco. Aí fiquei mais uma semana, então fiquei 15 dias lá. No final desses 15 dias, eles ligaram e falaram, pode pegar transferência escolar, pode pegar tudo que ele vai ficar. E nesse dia, já estava comemorando, né? Vou ficar no Cruzeiro. Minha mãe, a família da minha mãe, tem bastante gente que mora em BH, então estaria em casa. E depois disso, passou umas 2, 3 horas, o treinador virou e falou assim, não vai. Divisor de águas. Ele falou assim, eu não vou trocar um jogador que eu já tenho aqui por outro do mesmo nível. E aí foi aquele baque, né? Ai, que vontade de falar um palavrão agora que eu fiquei. Nós recebemos uma ligação dele, ele falou assim, pai, vem me buscar. Não deu certo aqui no Cruzeiro. Nós não entendemos nada. Eu só falei para ele, como é que você está? Ele falou, estou bem, vem me buscar. Pegamos o carro aqui, batemos para Belo Horizonte. Quando nós chegamos na porta da Toca da Raposa, onde ele estava fazendo o teste, ele estava alojado lá, né, há mais de 15 dias. Ele saiu lá de dentro, com um semblante tranquilo, entrou dentro do carro e falou assim, agora eu sei que eu vou ser jogador de futebol.